Um quarto de século transformando ferro em ouro. Em 25 anos de existência da companhia Vale do Rio Doce, a direção da empresa esteve sempre confiada a brasileiros ilustres. 8 presidentes. 8 nomes de alto gabarito, com a colaboração dos demais diretores, dirigiram deste posto os destinos da empresa, que em seu jubileu de prata se orgulha de ter conquistado preciosas divisas para o país, levando o minério de ferro brasileiro a todos os quadrantes. A polícia do Rio de Janeiro acaba de dissolver à força uma manifestação contra o leilão da Vale do Rio Doce. O leilão, que estava marcado para amanhã cedo, foi suspenso por causa de várias liminares conseguidas na justiça contra a privatização da empresa. Os manifestantes estavam desde o começo da tarde na frente da Bolsa de Valores do Rio. Agora há pouco, o batalhão de choque da Polícia Militar chegou e dissolveu a manifestação com bombas de efeito moral. Ainda não se sabe o número de feridos. Foram pouco mais de 5 minutos de leilão e a Vale do Rio Doce passa então para as mãos da iniciativa privada. O consórcio Brasil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional, deu o último lance no valor de R$ 32 a ação. A Vale foi então vendida por R$ 30.337.977.744, com ágio de 19,98%. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelano de Castro e nesse vídeo nós vamos abordar todo aquele assunto que foi colocado o dia todo, né? Mais uma vez, de novo, lá em Minas Gerais, pela Vale do Rio Doce, né? Um desastre ambiental de prejuízos incalculáveis, imensuráveis, né? Desde o rompimento da barragem de Mariana, não é? Que exigiu uma proteção e uma fiscalização maior em questão de impactos ambientais, e parece que os governos todos não estão nem aí. Desde que ela foi vendida, a Vale, para privatizar no governo do Fernando Henrique, em 97, que tinha-se uma obrigatoriedade nesses contratos de privatização do cumprimento da fiscalização das barragens e de todo o processo ambiental que não viesse a danificar as imagens. Para piorar a situação, essa semana, Bolsonaro em Davos falou que éramos o país que mais preservávamos o meio ambiente. Veja agora o que eu vou dizer. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Infelizmente, não deu tempo nem do povo esquecer. Realmente, agora o mundo vê que nós não sequer cuidamos do nosso meio ambiente. Então, o que aconteceu? De novo tivemos esse prejuízo. E você vai entender na reportagem um pouco, né, que foi extensa, mas foi só uma parte que eu quero que vocês vejam sobre esse acontecimento que teve em Brumadinho, questão dessa barragem ter rompido. Era 1h20 da tarde quando os bombeiros confirmaram o rompimento de uma barragem de rejeitos da Mina do Feijão. Ela ficava numa área rural a poucos quilômetros de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Faz parte de um complexo de mineração da Vale. A empresa disse que a barragem tinha rejeitos de minério de ferro e não estava ativa desde 2015. Muitos funcionários estavam no refeitório. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no local. Olha aqui para vocês verem. A barragem acabou de estourar, feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Vai pra você ver. Em pouco tempo, a lama cobriu a área administrativa da Vale e parte da comunidade da Vila Ferteco. Aproximadamente 1.000 pessoas moram na região. Em Brumadinho, a polícia avisou aos moradores do rompimento e outras 4 cidades da região estão em alerta. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. Pois é, né? Parece algo muito parecido com Mariana, né? Só que não foi. Que em Mariana você até lembra como foi o impacto, né? Lá realmente o impacto foi muito maior. Por quê? Porque além de ter mais metros cúbicos, né, de resíduo, ela saiu destruindo um distrito de São Bento todinho inteiro, e essas pessoas ainda hoje estão lá esperando as indenizações. Não foram reconstruídos os distritos,
as pessoas não estão realmente cumprindo conforme a lei os prejuízos que causaram e as mortes também. A Vale do Rio Doce não foi de novo multada e notificada em relação disso. E aí o que acontece? Acontece que de novo não colocamos leis rígidas para fiscalizar e aconteceu com isso de novo. Incrível como parece, né? Tragédia uma perto da outra, né? Algo irresponsável. Vou dar um exemplo, ó. Desde quando os militares fizeram aquele projeto da Transamazônica, né? Da criação da Zona Franca de Manaus, nós não temos cuidado realmente com o nosso meio ambiente. De lá para cá foi passando e foi piorando. Quando chegou no mandato de Fernando Henrique, aí as coisas se agravaram mais. A privatização, o Vale do Rio Doce, com a sua expansão todinha. Então tinha a questão do desmatamento em si. Passou para a mão do Lula, o Lula também criou umas leis lá que protegessem, mas não foi rigorosamente feita para que tivesse a fiscalização em cima. Aí a sua sucessora, que foi a Dilma, também não fez. E aí aconteceu no mandato dela o que? A barragem Mariana interrompido. Aí o que aconteceu? Tiraram ela no impeachment e Michel Temer assumiu. O que é que Michel Temer tentou fazer? Ele tentou dar aquela parte da Amazonas para exploração. Você se lembra? Veja na reportagem. O governo decidiu revogar o decreto que liberava a mineração na Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA, na Amazônia. Artistas, índios, ambientalistas. Gente do Brasil e do exterior se mobilizou e o governo desistiu da extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA, uma área do tamanho do Espírito Santo, mais de 4 milhões de hectares na divisa entre o Amapá e o Pará. Na prática, volta a vigorar o decreto baixado em 1984 que criou a RENCA. Apesar de desistir da extinção dessa reserva, agora o governo já deixou claro que serão feitos estudos técnicos e consultas públicas para avaliar se a área, no futuro, deve ou não ser parcialmente aberta para mineração. A RENCA tem reservas de ouro e outros minerais como ferro, cobre e manganês, jazidas que estavam na mira de várias mineradoras. De acordo com a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, só no ano passado constavam no banco de dados do Departamento Nacional de Produção Mineral 646 requerimentos de pesquisa de lavra na área da reserva, 41 em terras indígenas e 605 dentro de unidades de conservação. E aí, graças a Deus, todos entraram em crítica, dizendo que não era para ser feita, até a Gisele Bündchen ter que se manifestar. Aí aconteceu o que com o Bolsonaro? O Ministério do Meio Ambiente, ele fez junção com a agricultura, porque não tinha necessidade de ter o Ministério do Meio Ambiente para fiscalizar. Não tinha necessidade do IBAMA estar lá para multar, entendeu? Não tinha fiscalização de nada. E aí ele diz, não, tá tudo legal e nós vamos fazer o seguinte, não podemos ficar como xiitas, ter leis que protegem mais o meio ambiente e a gente não ficar em desenvolvimento. Aí é a atitude mais boa e idiota que você podia imaginar. Enquanto a Vale do Rio Doce, o Brasil tem umas ações dela? Tem, mas boa parte desse minério vai para fora. E o que está ficando aqui dentro do Brasil? Está ficando resíduos, está ficando solos destruídos e mortos, está ficando uma população pobre, entendeu? O meio ambiente sendo destruído. É o que está ficando. É o que está ficando, mas não, nós temos muita mata. Nós usamos menos de 20% do território nacional para o agronegócio. Nós preservamos as nossas matas. Preservamos o caralho. Não estamos preservando nada. Está destruindo. Aí, Bolsonaro inventa de ter uma briga com o pessoal que protege, sem ele saber que ele agora vai ter que estar lá e resolver esse problema também. Por quê? Porque agora é o presidente. Uma coisa é você estar aqui no outro lado criticando, outra coisa é agora você estar no meio do tubuião do problema, né? O que aconteceu? Por que não fiscaliza essas grandes empresas? Por quê? Você que é pobre, você vai tentar botar uma barraquinha de cachorro quente de pastel lá na praça ou na rua, qualquer coisa que você ganhar um dinheirinho,
Já chega alguém lá te multando, perguntando se você está pagando, tem alvará, tem alguma coisa, está pagando imposto? Está te fiscalizando se o pastel está em dia, se a coxinha não está vencida? Você recebe N notificações e é fiscalizado. Mas uma grande empresa, uma mineradora, que deixa um resíduo gigantesco, impróprio, como é o caso do mercúrio que contamina e mata, não é fiscalizada. E as barragens de contenção é as mais falhas que tem no mundo. O mundo tem aí para mais de 800 barragens de exploração e dentro dela mais da metade está no Brasil. Aí não tem uma fiscalização. Porque como é que funciona essa barragem de contenção? Ela assim, ó, faz um imenso buraco. A água que vem da extração do minério, porque precisa até da água, ela escorre para dentro dessas barragens de contenção. E aí ela vem com aquela lama. Vem com aquele minério, vem contaminado, aquele barro, com mercúrio e outros metais pesados. Aí esse sedimento se afunda aqui, ó, na barragem. Aí de novo vem de novo. Pá, a lama vai se assumando, criando por camadas de contenção. Aí ele acha que a droga daquele barro acaba solidificando, ficando seco. A tensão da barragem ela fecha todinha. Daí isso que é outra barragem. Só que muitas vezes essa lama que vai para o fundo, ela é úmida. É muito úmida. Por quê? Porque muito desse pensar não está dentro do que realmente é. Por quê? De acordo com o coordenador do projeto Manuelzão, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, que monitora os impactos ambientais nas bacias hidrográficas do estado, Marcos Poligonano afirma que a estrutura da barragem, como quem rompeu, gera instabilidade. À medida que a própria água se infiltra na barragem, ela pode romper com a base. Não houve uma precipitação pluviométrica significativa nesse momento. Nós estamos sem chuva. Isso prova que a insegurança da barragem foi total. Ela rompeu por si mesma, não houve nenhum fenômeno externo para alavancar o processo. Analisa e depois Mariana, não mudamos uma vírgula. Do processo de mineração à fiscalização, isso não é um acidente, é uma tragédia anunciada. Você está entendendo? Você está entendendo o grau de tragédia, da preocupação? Por que é que essas mineradoras não são fiscalizadas como é que é para ser? Essa foi privatizada e ficou um termo assinado de proteção. Era uma estatal que no Brasil dava prejuízo. Fernando Henrique vendeu dizendo que ela dava prejuízo. Com o primeiro ano que ela foi privatizada, ela estava dando lucro. Lucro levando riquezas nossas, porque não fica esse minério para dentro. As mineradoras, elas são estrangeiras. O Brasil tem a porcentagem. Entendeu? E aí o que acontece? Menos de 4 anos temos outra tragédia. Talvez não na forma proporcional igual a de Mariana, não, porque Mariana contaminou o Riacho Doce e foi parar lá no mar que contaminou a área inteira. Mas será uma tragédia com mais vítimas, onde lá em Mariana foram 17, tem 200 desaparecidos numa reportagem que afirma aqui, no Estadão. Pobreza afirma que há cerca de 200 desaparecidos em Brumadinho após o rompimento dessa barragem. E uma outra reportagem que foi falado, que eu acabei de mencionar sobre a questão do projeto Manuelzão, barragem de Brumadinho, uma área considerada de baixo risco pelo governo, e sei que o Instituto Manuelzão comprovava que isso não. E numa outra reportagem que também aqui fala, Corpo de Bombeiro divulga uma lista de 186 pessoas encontradas, que está até no portal da Globo, não é? Globo/g1.com, e lá você vai ver que essas pessoas, ainda bem que uma quantidade foram encontradas, e os bombeiros localizaram apenas 7 mortos, como foi dito. Que irresponsabilidade. Que irresponsabilidade. Que irresponsabilidade. Quanta irresponsabilidade. Os noticiários todos internos e externos ficavam falando disso. O Brasil é o maior país das Américas, do mundo, que tem uma grande concentração da floresta amazônica. Não é o país de maior, porque a floresta amazônica ela é um conjunto de países que forma isso. Até nisso o Bolsonaro explicou errado lá em Davos. Ele não lê não, mas sabe nada. Nós somos o país que tem uma das maiores concentrações da floresta amazônica.
de uma grande fauna e flora. Porém, ela não é a única, porque ela existe um complexo de países que formam isso. Mas uma pessoa leiga jamais ia entender disso. Não tem planos. E ao ponto de dizer que nós cuidamos tão bem do nosso meio ambiente, tão bem. Ah é? Eu quero que você veja de novo o que ele falou, essa reportagem dele. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Pois é, nós cuidamos bem. Bem demais. Tão bem que em menos de 4 anos, 3 anos e meio, para ser exato, menos de 3 anos e meio, nós temos uma outra catástrofe dessa. Nós temos uma outra prova o quanto somos irresponsáveis com os recursos, com o meio ambiente, com os animais, com as pessoas desse país. Mas não estou dizendo que a culpa é dele. Longe de mim falar que a culpa é dele. Até porque ele é só um leigo deputado que, antes de ser presidente, não sabia dos problemas e brigava com o pessoal que lutava pela questão do meio ambiente. Portanto, que ele pegou o Ministério do Meio Ambiente juntou com o da Agricultura. Porque ele disse que era o meio ambiente que estava dificultando o processo da agricultura se expandir no país. Jumento. Aonde também Michel Temer, ele que passou um bom tempo na transição conversando, que só falava que o Brasil precisava expandir mais a questão no setor minérico. Desse jeito? Vai morrer todo mundo desse jeito. Vai morrer todo mundo e vai contaminar nosso país e vai acabar com os nossos recursos. Olha só o tamanho da tragédia que ficou. E eu quero generalizar, não. Eu quero é colocar a culpa de todo mundo mesmo. Na culpa de todo mundo mesmo. Desde quando que Getúlio Vargas criou a mineradora do Vale do Rio Doce, que ele não tinha a noção da proporção que isso poderia nos causar, pelo governo militar todinho que não teve essa preocupação, até chegar no governo do Sarney que não teve, Collor que não teve, Itamar Franco que não teve, Fernando Henrique que não teve, Lula, Dilma que não teve, e agora Bolsonaro, agora vai ter que ter. Porque o mundo está olhando para o Brasil agora. E está esperando uma resposta. E vai ser cobrado. E espero que seja cobrado mesmo, para que daqui mais 3 anos ou menos, a gente não escutar de novo uma outra barragem que se arrombou. Que matou pessoas inocentes, que matou trabalhadores, que contaminou rios, que degradou solo, que derrubou árvores, que matou animais. Olha o tamanho de desastre e prejuízo que fica no meio do caminho. Não está na hora de olharmos para dentro do nosso país e termos atitudes adultas e não mais infantis e lutar aquilo que é nosso? Cadê as leis? Um projeto de lei, um projeto de lei criado, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais está embarreirado há mais de 1 ano. E isso, 3 anos após o rompimento da barragem Mariana na região central do estado, apenas um projeto se trata sobre o tema. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os outros estão parados enquanto a tragédia continua ocorrendo no setor. Uma das propostas paradas na casa é que endureça as regras de atividades minerárias no estado, principalmente em relação ao licenciamento das barragens de rejeitos. A proposição foi elaborada pela Comissão Extraordinária das Barragens, criada justamente após a tragédia que destruiu o povoado de Bento Rodrigues, que matou 19 pessoas e poluiu o Rio Doce. Você entende como é que é isso? Aí você vê que tem políticos por trás tentando beneficiar as empresas, porque eu não acredito que uma tragédia daquele tamanho, daquela proporção, não tenha sensibilizado deputados estaduais de Minas Gerais a aprovar os projetos. Aprovar um e os outros ficar parados. Quem esses políticos representam mesmo? Os interesses do povo? O interesse do país? Ou os interesses de pequenos grupos empresariais que se beneficiam com as benéficas que tem nesse país, que carregam tudo para fora e vê a população aqui morrendo às mínguas, esperando o apoio do governo? De novo. Desde da vida de Dom João VI para o Brasil, que Minas Gerais sempre teve essa exploração, e aí sempre teve e indo para fora e nada beneficiando para dentro no Brasil. E agora o que nós temos aqui dentro do Brasil, que é barragens
contaminadas, destruindo e matando. Está na hora de rever realmente todos os nossos conceitos e endurecer essas leis, proteger nossos animais, nosso meio ambiente, para que as futuras gerações que venham depois de nós tenham o prazer de beneficiar-se desses recursos que a gente no momento não está dando valor. No mais, galera, me despeço nesse vídeo. Valeu, um abraço.